Boa tarde a todos. Eu agradeço pela oportunidade de nós estarmos falando aqui sobre a abordagem objetiva na dor miofacial, né? A gente lembra que existe uma correlação muito boa entre a dor miofacial e os pontos ASH da acupuntura, da medicina chinesa, né? Os pontos gatilho miofaciais, essas regiões de contratura focal que, quando são pressionadas, reproduzem a dor do paciente, inclusive o seu padrão de irradiação, tem uma relação muito grande com os pontos ASH da acupuntura, né? Que também é uma região dolorosa à pressão, localizada em canal tendinomuscular e originada por estagnação de energia. Aqui o diálogo entre as duas medicinas casa muito bem. Então, vamos propor aqui para o acupunturista, que a doutora Lin mostrou toda a importância de uma série de fatores, e quem não está ligado à área de reabilitação, quem não é fisiatra, quem não tem essa formação ou não está ligado a alguma especialidade que lida diretamente com parte músculo-esquelética, pode ter alguma dificuldade de abraçar todo esse conhecimento. Então, vamos tentar oferecer um roteiro para o tratamento desses pacientes, né? Basicamente, nós vamos falar em 5 tópicos, né? A inativação do ponto gatilho, as medidas analgésicas de apoio, formas de adequação biomecânica, os fatores perpetuantes que devem ser identificados e eliminados e outros elementos como o estilo de vida, né? A inativação do ponto gatilho é a linha mestra, né, para a gente tratar a dor miofacial, né? O ponto gatilho, no contexto ocidental, o ponto gatilho é inativado através do agulhamento seco, né, que é a inserção de uma agulha na região dolorosa, e isso é reconhecido pelo Ocidente, né? Alongamento mais spray gelado também é uma outra forma de inativar o ponto gatilho, né? Fazer o alongamento, ao mesmo tempo que aplica a crioterapia. Formas de compressão isquêmica também fazem parte da inativação do ponto gatilho. Do ponto de vista oriental, temos aí fatores correlacionados, né? A inserção local de acupuntura no ponto ASH, né? Ponto ASH em chinês significa é aí, né? Então, você aperta esse ponto e o paciente fala é aí, ASH. Então, você coloca a agulha lá naquele local. Ou na medicina chinesa também tem o martelo flor de cerejeira, com várias pontinhas pequenas, para martelar aquela região. Shiatsu e outras formas de tratamento também são valorizadas para liberar esse ponto ASH, que corresponde ao ponto gatilho miofacial. Então, na minha prática, normalmente eu faço assim: a gente localiza, né, o ponto gatilho, eu desenho ali um alvo, né, cerco ali o ponto para identificar, aí eu vou inserindo as agulhas, né? Põe uma agulha bem no centro ali do alvo, coloco umas outras agulhas na região também, para que, do ponto de vista segmentar, a gente consiga cercar bem aquela região, né? Porque algumas vezes a gente não consegue chegar com a agulha de acupuntura até o músculo profundo, mas através de mecanismo segmentar, reflexo somatossomático, a punção daquela região, daquele segmento inervado por aquele segmento da medula, promove uma reação e você vai conseguir a analgesia, quebrar o ciclo dor, contratura, dor, mesmo sem chegar necessariamente no músculo afetado, né? Aqui tem esse exemplo na região dorsal, lembrando que, então, principalmente aqui, você vai ter cuidado para não chegar até pulmão, né? Então, as agulhas podem ser um pouco mais oblíquas, elas podem estar direcionadas para aquele centro, um pouquinho oblíquas, né? Essa é uma forma de inativar o ponto gatilho.
Algumas vezes, para inativação, a gente precisa recorrer a alguns recursos acessórios também. A medicação vai ser apenas no sentido de colaborar com a analgesia ou com a manutenção do tratamento. Então, em algum momento, pode ser necessário usar um analgésico ou um anti-inflamatório só como apoio, sabendo que isso não vai inativar o ponto gatilho, vai favorecer a analgesia momentaneamente para a gente chegar naquele objetivo de inativação. Ciclobenzaprina, uma droga que é muito útil, mas o efeito colateral da sonolência limita muito a utilização, mas que poderia ser empregada num paciente que tem múltiplos pontos miofaciais, né? Naquele em que você, se for atrás da queixa, de cada queixa que o paciente fala, você vai ficar catando milho e não chega a lugar nenhum, então precisa dar uma enxugada, tem que dar uma limpada, às vezes uma droga como essa pode colaborar. Em casos mais graves, eu não tenho experiência nenhuma com isso, mas alguns colegas recorrem à infiltração mesmo, com lidocaína, com corticoide, e às vezes, eventualmente, é necessário fazer com toxina botulínica, tá? Para você conseguir quebrar o espasmo e esse ciclo dor, contratura, dor. Então, todas essas são formas de inativação do ponto gatilho, né? E que algumas vezes, você, como eu falei, não precisa chegar necessariamente ao músculo, você recorre à acupuntura segmentar. Dentro desse modelo segmentar, todas as estruturas que são inervadas por um segmento espinhal se comportam como um todo. Estão relacionadas entre si através de reflexos somatossomáticos, né? Então é outra forma também de você buscar esta inativação. Essa acupuntura segmentar tem uma relação com os pontos Giage dorsais, né? Então às vezes você usando esses pontos Giage, pegando o dermátomo da região dolorosa, também já está colaborando com o tratamento, né? Ou até mesmo os pontos Shu dorsais daquela região, mesmo que a dor seja frontal, no tórax, no abdômen, regiões frontais, tentando localizar qual é o segmento que está acometido, você vai lá próximo da espinha e faz ali o agulhamento do Giage. Ou então você vai diretamente no lugar da dor e vai procurando a região que está afetada através dessa técnica do pincer roulé. Você vai pinçar e rolar. Você pega a pele, pregueia, rola essa pele buscando áreas dolorosas ou enduradas, áreas diferentes, né? Inconsistência ou insensibilidade. E aí você faz o agulhamento dessa região. Então você está agulhando também o segmento comprometido, levando a alterações em tudo aquilo que está relacionado àquele segmento, vísceras, músculos, ossos, etc. Né? É uma outra forma também de tentar a inativação do ponto gatilho, especialmente se a região estiver muito sensível, mesmo você conseguir isolar bem esta alteração. Né? Por exemplo, o quadrado lombar é um músculo bastante profundo, né? E é a origem de alguns quadros de dor lombar. A gente não conseguiria chegar ali facilmente com uma agulha de acupuntura para inativar o ponto gatilho. Então, você sabendo que a inervação dele envolve de T12 a L4, você agulhando pele, músculo, outras estruturas que estejam relacionadas com estes segmentos, você está indiretamente chegando ali naquele músculo também. Então, todas essas são formas de inativação do ponto gatilho, que era aquela nossa primeira linha de abordagem para o tratamento da dor miofacial. Em seguida, a gente precisa contar também com medidas analgésicas de apoio,
né? Então, o fisiatra conhece bem, mas a gente, mesmo o pessoal que não está ligado à reabilitação, precisa saber um pouquinho só de meios físicos, o calor, o superficial, que dá para fazer domiciliarmente, ou o profundo, que envolve aparelhagem específica, como ultrassom, ou micro-ondas, ou ondas curtas, né? O gelo, a eletroestimulação transcutânea, entre outros. Vamos dar umas pinceladas aqui de como que você pode orientar o paciente a fazer uma termoterapia superficial domiciliar, né? Geralmente a gente fala para o paciente usar a bolsa de água quente, que é aquilo que está mais à mão, porém a bolsa de água quente não segura o calor durante os 30 minutos que seriam necessários para fazer a terapia. Então, se possível, a gente precisa contar com algum recurso elétrico, né, como a lâmpada infravermelha, ou algum dispositivo como um cobertor elétrico, alguma coisa que mantenha a temperatura nesses 30 minutos. E aí a gente faz uma termoterapia mais efetiva. A gente tem, hoje em dia, algumas formas de fazer a estimulação transcutânea em casa também, né? Tem uns aparelhinhos para uso domiciliar, e o mais prático de todos é esse aqui que você compra na farmácia. É em farmácia que vende. Ele é descartável. Você usa, ele dura algumas sessões, né? Deve durar umas 15 sessões de 30 minutos mais ou menos, deve custar aí uns R$80, e aí acabou a bateria, joga fora. Tem um modo contínuo, um modo intermitente, e você controla a intensidade. Extremamente simples, tá? Descartável, é uma forma também de apoio à eletroestimulação analgésica transcutânea para o paciente fazer em casa, sozinho. As terapias manuais também entram nessas medidas analgésicas de apoio, né? Várias formas de massagem, formas mais especializadas como a liberação miofacial, que o fisioterapeuta faz uma formação específica para ter essa abordagem, ou formas refinadas como o Rolfing, né? E outras técnicas dedicadas. E hidroterapia também ajuda bastante, o exercício dentro da água, né? Também são formas de conseguir a analgesia de apoio. Adequação biomecânica, né? Vai ter por objetivo a redução do estresse tecidual. A gente pode fazer a acupuntura, mas se não reduzir esse estresse, vai acabar recidivando esse ponto gatilho, né? Então, a gente, para a redistribuição da carga, a gente tem alguns recursos e nós vamos dar uma pincelada em cada um em seguida, né? Temos medidas ergonômicas, uso de órteses quando necessário, uso de auxiliares da locomoção, palmilhas e colchão e travesseiro, né? Porque senão essa mulher, se tiver dor nas costas, só vai melhorar se trocar de marido, né? Precisa mexer em alguns aspectos da vida. Aqui, algumas órteses mais comuns, né? Não vamos entrar muito nesse aspecto, né? Porque a variedade é muito grande, mas algumas órteses, veja, o mecanismo delas é através de melhorar a propriocepção. Elas não fazem necessariamente uma contenção física, né? Um colar de espuma, por exemplo, estimula uma reação de endireitamento, estimula o paciente a ficar numa posição adequada. É um recurso que pode ser usado na cervicalgia ou em outras condições. Uma joelheira de neoprene, por mais flexível que seja, pode servir também como um apoio proprioceptivo, trazer um conforto para o paciente, trazer uma segurança, mesmo sem levar a nenhuma restrição mecânica propriamente. E tem aquelas que fazem isso, estabilizando mesmo o segmento, por exemplo, o colete de Pucci, né, esse colete lombar que tem hastes
metálicas, ou a tala de lona para punho, são recursos que, na fase aguda, num momento de maior sensibilidade, a gente pode recorrer também. Pensando na ergonomia, a gente tem algumas coisas simples que a gente pode fazer, também um capítulo muito grande. Vamos só passar aqui para alguns momentos mais importantes, né? Por exemplo, o automóvel. O automóvel, a distância que o banco está do volante, a gente precisa orientar o paciente que ele encostado no banco, a prega do punho deve tocar o volante. Então, a prega do punho tem que cair em cima do volante, né? Se ele tiver com o banco muito para trás, a cada curva que ele fizer com o volante, ele vai descolar as costas necessariamente do banco. Então, e o paciente que fica muito tempo dirigindo pode acabar tendo isso como fator perpetuante. No computador, né? Uma forma simples de tentar orientar o paciente. Olha, cotovelos a 90 graus, plantas dos pés pousadas e a altura do monitor, você põe aí, a altura dos olhos vai estar nessa transição, né, entre esse terço médio e esse terço superior, e os olhos centralizados. Aí já é uma forma rápida e fácil de você dizer que o paciente está mais ou menos adequado nesta postura. Colchão e travesseiro também é um tema assim muito espinhoso, porque a gente não tem nenhum dado de literatura. Não tem nada que nos oriente como médicos sobre como auxiliar os nossos pacientes. Tá? Não tem parâmetros objetivos. Então, nos resta dar algumas dicas assim para o paciente, né? Que fazer uma rotação periódica do colchão vai evitar que ele fique sempre recebendo pressão no mesmo lugar, né? A cada 6 meses, por exemplo, rodar o colchão para variar a área de distribuição de carga, jogar fora o colchão a cada 10 anos, né? Aqui a gente ainda dá para uma instituição de caridade, mas aí vai fazer descaridade, né? Que vai dar um negócio nocivo aí para o pessoal da creche ou de algum lugar. Mas, enfim, se livrar do colchão a cada 10 anos. Travesseiro também não tem nada que possa nos ajudar, né? Eu uso, para mim, né, um modelo que tem a espuma viscoelástica, aquela espuma viscoelástica da NASA, aquela que acomoda bem mesmo, e ela tem umas lâminas que dá para fazer um recheio, né? Ele tem um buraco ali que dá para colocar essas lâminas de espuma por dentro, se você quiser aumentar a espessura. Então, esse módulo aí empilhável ajusta para o gosto do freguês, na falta de alguma orientação mais objetiva, né? E aí você pega esse guideline europeu aí, relacionado à lombalgia, ele só cita isso, que o colchão médio firme, seja lá o que for isso, é melhor do que o colchão firme. Então, não existe esse mito de que colchão tem que ser duro para fazer bem para as costas, né? Ele tem que dar apoio adequado. Outra coisa na adequação biomecânica, né? Essa correção postural, orientações ergonômicas, a gente pode tentar identificar, nem sempre a gente vai conseguir achar qual é o hábito do paciente que está relacionado, né, com aquele problema específico. Eu conheço o caso de um pianista que só quando ele tocava uma determinada peça é que ele pressionava os dentes, fazia um clench, fazia um bruxismo quando ele tocava uma determinada peça. Então, às vezes é difícil mesmo a gente identificar qual é o fator ali, mas se a gente identificar, tentar corrigir na medida do possível. Exercícios, né? Otimização da mecânica, por restauração da força, da flexibilidade, precisa mudar a mecânica do paciente, né? E a cinesioterapia que pode ser feita, a gente tem modalidades de exercício, de fortalecimento, ou direcionados para flexibilidade, ou exercícios de resistência física, né? Repetição.
condicionamento. Qualquer um desses vai ser útil dependendo da situação do paciente. Algumas vezes a gente detecta encurtamento, em outras vezes é falta de força e assim por diante. Agora chegamos nesta etapa, né, de identificar fatores perpetuantes. E algumas vezes o paciente não vai melhorar até que a gente aborde esses fatores perpetuantes. E muitas vezes isso é tudo que é necessário para que o paciente melhore. Isso é mais importante até do que aquilo que causou a dor originalmente, aquele trauma, né, que a dor miofacial pode se desenvolver insidiosamente ou pode ser agudamente, o paciente que foi desemperrar uma gaveta dura e de repente, pum, pegou, né, fisgou, aí ele fala que é o ciático, na verdade é um ponto miofacial. Então a gente vai ver um pouco de distúrbios biomecânicos que estão ligados à síndrome dolorosa miofacial e ao ponto gatilho, né, a compressão nervosa, distúrbios psicológicos e do sono, distúrbios metabólicos também. Quanto aos distúrbios psicológicos, isso aqui é importante. O Dr. Alim já citou que a atitude do paciente é determinante na sua recuperação. A gente sabe que a dor pode ser modulada e a sua magnitude pode ser influenciada pela parte central, né, supratentorial, que a gente costuma falar, né? E aí, veja, o placebo pode dar uma analgesia significativa. Muitas vezes, essa confiança no médico já começa a funcionar como um efeito placebo, já reduzindo esta dor do paciente. A ansiedade pode ampliar o estímulo percebido. Isso é documentado em muitas pesquisas, então a gente tem que usar isso a nosso favor, também tentando trazer o paciente para o nosso time. Os distúrbios biomecânicos, também a gente precisa tomar muito cuidado nos exames subsidiários, sempre tentando verificar se existe mesmo essa relação de causa e efeito, né? Por exemplo, a escoliose, ela não dá dor necessariamente, né? Muitas vezes o paciente vem, já traz a radiografia e fala, olha, eu tenho dor porque eu tenho escoliose. Ela não dá dor. Ela ou pode ser um mecanismo antálgico, então o paciente está com dor e fica numa posição escoliótica, ou eventualmente essa escoliose está levando a uma descompensação, que está sobrecarregando algumas estruturas e aí sim levando a dor. Mas não existe esse nexo causal direto entre a escoliose e a dor. Retificação da lordose cervical. O paciente faz uma radiografia, olha aí, a cervical está retificada. De novo, isso aí pode ser uma atitude antálgica. Ela está retificada porque ele está com dor. E não, ele está com dor porque ela está retificada. Desfazendo esse ciclo vicioso, né, é que nós vamos conseguir chegar no que é causa e o que é efeito. Às vezes temos que desfazer a bola de neve aí, porque já está tudo misturado. Protusões discais, né? Se fizer ressonância aqui em todo mundo, pelo menos 20% vai ter protusão discal. Também essa associação com a dor do paciente tem que ser correlacionada de uma forma muito pragmática. Bico de papagaio também, né? Bico de papagaio não dói. Ele é um indicativo de que estruturas estão sendo submetidas à sobrecarga, mas ele por si só não dói. E assim por diante com relação aos exames subsidiários. Compressão nervosa, né? Aqui a gente tem normalmente esse quadro de ciatalgia que é confundida com uma contratura do piriforme. A gente tem, na verdade, não um acometimento direto do ciático, mas do músculo piriforme, com o qual o ciático tem uma relação anatômica. Então, essa aqui é a síndrome da carteira recheada. Eu já tive isso aqui.
gente que usa a carteira no bolso de trás, vai comprimindo aí o músculo piriforme, vai dando uma contratura desse músculo e vai dando uma dor que se irradia ali por trás da coxa, simulando uma dor ciática, de compressão nervosa, né? Distúrbios metabólicos. Precisamos aprender um pouco mais sobre isso aqui. Tivemos uma pincelada disso pelo Dr. Hideki lá no talk show da cervicalgia, mas a gente precisa se aprofundar. No mínimo, investigar distúrbios maiores que a gente já está acostumado a conhecer, como um hipotireoidismo, que pode estar relacionado com quadros de dor crônica, né? Elementos de inflamação crônica, buscando marcadores séricos de inflamação, distúrbios nutricionais, ultimamente está muito valorizada a deficiência da vitamina D, deficiência do ferro, também. Essa anemia subclínica está muito relacionada também a quadro de dor crônica. E, finalmente, chegando aqui a estilo de vida, né, a gente precisa ter uma visão integrativa para a gente conseguir ajudar o paciente, né? Nós temos o tratamento clínico, que envolve tudo aquilo que a gente aprende na faculdade de medicina. Nós temos os procedimentos associados, né? A fisioterapia, a psicoterapia, a acupuntura. Também colocamos aqui como uma especialidade, como um procedimento associado, porque está entrando agora nas faculdades de medicina. Terapias complementares, a meditação, a fitoterapia, o tai chi e modificação de estilo de vida, né? Nutrição, exercício, gerenciamento do estresse. Vamos falar bem rapidamente. Olha, esse reloginho, ele está erradinho, tá? Porque a gente foi fazer a preparação de 30 minutos, de repente ele já começa no 25, então a gente vai dar uma ignoradinha nele. Mas estamos chegando lá. Então, em relação ao estilo de vida, a gente tem aqui o gerenciamento do estresse através da meditação, através do Qigong, né? Se quiser usar uma coisa mais ocidental, você tem a meditação, mais oriental, você tem o Qigong. Atividade física pode ser em modelo ocidental ou usando o Tai Chi, o Liang Kun, né? Eu faço Liang Kun há 7 anos, em média 6 vezes por semana. Eu estou rejuvenescendo do ponto de vista musculoesquelético. Dores que eu tinha, não tenho mais. Quem não estiver se envolvendo com alguma atividade como essa, está perdendo tempo, tá? Então, comecem a fazer isso para vocês mesmos e também para orientar aí os pacientes. Né? Reintegração às atividades que o paciente normalmente está engajado, né? Doutor, posso jogar tênis? Quando que eu vou poder voltar a correr? Né? Então, a gente precisa, além de dar analgesia, melhorar a funcionalidade. Como é que a dor está interferindo com o trabalho, com tarefas do lar, lazer, esporte e outros, né? O exercício aeróbico é uma coisa importante, essa circulação sanguínea ajuda na regeneração muscular, tem um papel importante em todos os tipos de dor crônica, inclusive na dor miofacial. Né? E aqui uma reflexão sobre os maus resultados, né? Como acupunturista, a gente está sempre voltado para o equilíbrio. Veja, então, às vezes, o corpo do paciente está pedindo repouso. A gente sabe que o paciente deseja voltar para as suas atividades, só que isso poderia ser algo contra a natureza, porque se o corpo está pedindo repouso, o natural é repousar. Né? E aí a acupuntura, como vai sempre a favor do equilíbrio, sempre a favor da natureza, ela vai falhar, ela não vai conseguir deixar o paciente apto para aquelas atividades que ele deseja fazer. Então, essa é uma reflexão de que, às vezes, a gente não consegue determinados resultados, tá? Não vai conseguir os resultados que o paciente desejaria.
Tá? Então, nós temos que baixar a expectativa do paciente para aquilo que é realista e para aquilo que a gente pode oferecer. E aí, como conclusão, esse quadro é bastante importante, porque ele nos lembra que a acupuntura colabora muito para a redução da dor e da inflamação, mas que o processo de reabilitação vai, além de abranger esse tipo de objetivo, também vai ajudar na redução do estresse tecidual e também vai ajudar na restauração da força e da flexibilidade. Então, não dá para dissociar a reabilitação da acupuntura no tratamento da dor miofacial. Este é o recado que eu queria trazer. Eu agradeço a vocês pela atenção. Muito obrigado.